Olá, eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste 14º episódio, A Dor da Fome, vamos botar o dedo na ferida e tratar de uma situação que nos mata de vergonha e de indignação. Infelizmente, a fome no Brasil retomou os patamares de 2014, ano em que conseguimos sair do mapa da fome da ONU. Na quarta-feira, 22 de setembro, o jornal Extra estampou na capa a imagem visceral das consequências deste retrocesso injusto e cruel. A foto de um caminhão cercado por dezenas de pessoas garimpando ossos e pelancas de carne. Na Glória, no Rio de Janeiro, essa imagem chocou o país. Milhares de pessoas, incluindo intelectuais e políticos, postaram mensagens de protestos nas redes sociais. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou o conteúdo da reportagem publicada com o título A Dor da Fome, na CPI da Covid no Senado da República. O caminhão de ossos da Glória parece ter, enfim, mexido com os brios de uma sociedade que colhe os resultados da dupla tragédia do golpe de 2016 e das eleições de 2018. Um Brasil onde 116,8 milhões de pessoas sofrem com algum grau de insegurança alimentar. 43,3 milhões não têm acesso suficiente a alimentos e 19,1 milhões literalmente passam fome, conforme levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, no ano de 2020. Eu sou Duda Meirelles e estou aqui com a Lucélia para refletir sobre a situação da fome que voltou a crescer em todas as regiões do nosso país. O aumento da fome no Brasil foi impactado pela pandemia, como em outros países, mas não é só efeito da Covid-19. A insegurança alimentar brasileira já vinha se agravando desde o golpe de 2016, bem antes do coronavírus. O alastramento da miséria no Brasil é consequência do desmonte ou do fim dos programas sociais de inclusão social e de defasagem na cobertura e nos valores do programa Bolsa Família. Essa ação deliberada de descaso e omissão viola o direito social à alimentação, garantido pela Constituição de 1988. Os dois governos pós-golpe de 2016 fizeram o dever de casa para trazer a fome de volta. Desidrataram o programa de aquisição de alimentos, extinguiram o programa de cisternas, acabaram com os estoques estratégicos de grãos, paralisaram a reforma agrária e descontinuaram os programas de redistribuição e garantia de renda básica. O programa Fome Zero, criado em 2003, no primeiro ano do mandato do presidente Lula, é considerado até hoje pela ONU como um dos programas de combate à fome mais bem-sucedidos no mundo todo. Combinado com as políticas de valorização do salário mínimo e de distribuição de renda, como o Bolsa Família, o Fome Zero fincou as raízes da política de Estado que retirou o Brasil do mapa da fome em 2014. Conforme dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o Bolsa Família, também implantado por Lula em uma década e meia, reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. Segundo o IPEA, o programa conseguiu controlar os casos mais graves de insegurança alimentar e, pela primeira vez na história do Brasil, a fome deixou de ser uma tragédia nacional. Todo mundo tem direito a trabalhar, para todo mundo ter direito de comer.
Para o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, a crise humanitária da fome se torna mais grave devido à crescente impossibilidade do acesso à alimentação em quantidade e qualidade, causada pelo desarranjo da política social brasileira. Pragmático, o padre Júlio vê como solução a ação conjunta de solidariedade com luta política. Aspas. Com uma mão a gente dá o pão e com a outra a gente luta. Eu não posso dizer para quem está faminto agora, vamos esperar a transformação social acontecer, a justiça se instalar. Até lá, ele morreu. Então, eu preciso dar o pão para ele agora, porque ele tem fome, tem pressa. Mas tenho que continuar lutando, pois não posso perder o horizonte da luta. Fome só se erradica com política pública. Fecha aspas. A dificuldade para colocar comida na mesa é maior entre as famílias chefiadas por mulheres e por pessoas pretas ou pardas. Existe fome em 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres e outros 15,9% enfrentam insegurança alimentar. Pessoas pretas ou pardas passam fome em 10,7% dos domicílios. Nos dois cenários, a fome se agudiza entre as pessoas desalentadas, desempregadas ou com renda per capita abaixo de um salário mínimo. O desemprego ficou em 14,1% no segundo trimestre de 2021, atingindo 14,4 milhões de pessoas. O subemprego chegou a 22% e o trabalho informal a 49,30%, totalizando 86% da força de trabalho. Essa massa de gente desempregada abriga 41% da nossa população abaixo da linha da pobreza, sem acesso regular à alimentação básica. Dos 41%, apenas 12,6% são identificadas pelo IBGE como pessoas brancas. As outras 28,4% são pessoas pretas ou pardas. Os dados da desigualdade coletados pela rede Pensam não deixam dúvidas. É no estômago do povo preto que a fome bate mais forte. Um Brasil onde 1% domina a riqueza, os outros 99% vivem de migalhas e caem da mesa. São 19 milhões de pessoas passando fome. O número de bilionários só cresce, enquanto isso, a comida do prato do brasileiro só diminui. Essas que você ouviu agora são manifestantes que ocuparam a Bolsa de Valores em São Paulo em 23 de setembro, num protesto contra a fome. Conforme dados do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, Poder, Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, a insegurança alimentar alcançou 125,6 milhões de pessoas, o que equivale a 58,3% da população brasileira desde o começo da pandemia. Em 2020, 23,5% da população deixou de comer ou precisou reduzir a quantidade e a qualidade dos alimentos ingeridos por falta de dinheiro. O número de pessoas passando fome aumentou de 10,3 em 2018 para 19,1 milhões em 2020. Uns têm demais e os outros estão aqui passando fome. Segundo pesquisa da Rede Pensam, passa-se mais fome no Norte, 18,1% dos domicílios, e Nordeste, 13,8% do que em outras regiões. Nas outras regiões do país, os percentuais não chegam a 7%, ficando abaixo da média nacional de 9%. No campo, a situação é ainda mais crítica. A fome alcançou 12% dos domicílios na área rural, contra 8,5% em área urbana. Sofre mais quem tem menos acesso à água. A fome dobra, passando de 21,1
para 44,2% quando as famílias não têm água para produzir o próprio alimento. Mas não só os mais pobres foram impactados pela insegurança alimentar durante a pandemia. Comparando os dados do IBGE de 2018 e 2020, a Rede Pensan registra que a população de domicílios em situação de insegurança alimentar leve quase dobrou, passando de 20,7% para 34,7%. Em 1000 dias, o governo Bolsonaro não apresentou nenhum programa estrutural de combate à desigualdade, à miséria e à fome. O auxílio emergencial foi criado em abril de 2020 com o objetivo apenas de atender pessoas vulneráveis afetadas pela pandemia de Covid-19. Concedido inicialmente a 68 milhões de pessoas, ele foi pago em 5 parcelas de R$ 600 ou de R$ 1.200 para mães chefes de família, e depois foi reduzido pela metade, estendido até 31 de dezembro de 2020, em até 4 parcelas de R$ 300 ou R$ 600 cada. Entre janeiro e março de 2021, não houve pagamento do auxílio e a população que vinha sendo atendida ficou desamparada. O auxílio voltou a ser pago a partir de abril de 2021, mas para um público mais restrito, de 40 milhões de pessoas, e em valores ainda menores, variam de R$ 375 a R$ 150. Em julho de 2021, foi prorrogado por mais 4 meses. A última parcela do auxílio emergencial, com valor médio de R$ 200, será depositada pelo governo federal em outubro de 2021. Para substituí-lo, Bolsonaro promete reformular o programa Bolsa Família, trocando o nome para Auxílio Brasil, aumentando o valor médio do benefício de R$ 190 para R$ 300 e a abrangência de 14,7 milhões para 17 milhões de famílias. O governo não conseguiu ainda definir a dotação orçamentária para a efetiva implementação do programa, nem o seu modelo operacional. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, 400 mil famílias estão na lista de espera do Bolsa Família sem nunca ter recebido o auxílio emergencial. Com a volta da fome, a tábua de salvação do povo pobre tem sido a solidariedade. Desde 2020, ano em que o Brasil foi apontado pelo Instituto Lowy como o pior país na gestão da pandemia, os movimentos populares intensificaram suas ações solidárias em socorro de quem tem fome. Do começo da pandemia até julho de 2021, a campanha Solidariedade Sem Terra, organizada pelo MST, doou 1 milhão de marmitas e 5.000 toneladas de alimentos em escala nacional. Entregamos o equivalente a 1.000 caminhões cheios de alimentos nas periferias urbanas e nas comunidades rurais por todo o país para combater a pandemia da fome no Brasil. Registra o movimento em sua página na internet. Em 1993, Herbert de Souza, o Betinho, fundou a Ação da Cidadania contra a Fome, uma entidade para lutar por direitos sociais, começando pelo direito à alimentação, tendo por principal atividade coletar e distribuir alimentos para matar a fome. Com o sucesso dos programas de inclusão social nos governos Lula e Dilma, a Ação da Cidadania interrompeu a distribuição de cestas básicas. Agora, desde 2017, a maior rede de solidariedade no combate à fome no Brasil voltou a coletar doações e a distribuir cestas básicas em todo o país. O padre Júlio Lancelotti diz que a solidariedade da sociedade civil com as pessoas que passam fome representa uma aposta num ciclo de esperança que precisa ser reaberto, depois desse tempo de pandemia e de retrocessos. Abre aspas para o padre Júlio Lancelotti. Eu sinto que o povo está muito cansado, não aguenta mais. Então,
A fome é de comida e de sentido de vida. Se o pouco que tenho para comer eu como triste e angustiado, isso não me sustenta. É preciso comer com esperança. Fecha aspas. Assim completa o Padre Júlio. Seguir Esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construído em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio, A Dor da Fome, resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Wais e eu, Duda Meirelles. O roteiro deste podcast foi construído com base em informações do Jornal Extra, Maurício Falavigna, Leonardo Boff, BBC News Brasil, Organização das Nações Unidas para a Agricultura, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Oxfam Brasil e Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte e Simpro-DF, Sindicato dos Professores no Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via Pix em contato@chapuri.info. Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, @Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.